Irmãos, eu queria, antes da gente entrar, eu preciso continuar aquela série de mensagens do Tadel sobre relevância, mas eu estava sobre 5 níveis de relevância na vida de um líder, né? Ou de líderes relevantes, ou coisa assim. E eu estava meditando acerca disso e pensando, cara, é muito legal a gente entender sobre essa relevância, mas a gente precisa também compreender onde que o Senhor quer que a gente seja relevante. Aonde que está essa questão da relevância? Eu lembro que a gente teve um tempo, uma ministração sobre o governo de Jesus. Né? Nós começamos a falar sobre o governo de Cristo na terra, sobre como Jesus usa a vida dos seus discípulos e tudo mais, no Tadel. Então, é importante a gente saber que aqui no Tadel nós temos assim algumas vertentes. Uma é literalmente treinar líder de life group. Ponto. Outra coisa, treinar discipuladores, treinar aqueles caras que o Senhor Jesus falou assim, olhe, ore ao Senhor da seara que envie ceifeiros, porque a seara é grande e os ceifeiros, os trabalhadores são poucos. Então, são treinar esses trabalhadores. Mas também existe um ponto que é no treinamento, na capacitação, no equipar, eu gosto da palavra equipar, os santos, ou seja, nós, né, os santos, para exercer a liderança de Jesus onde quer que a gente esteja. Não somente na igreja. Porque a igreja, a religião, vamos dizer assim, é uma das esferas de influência da sociedade. Então, nós temos que entender isso. Por exemplo, eu entendi, deixa eu pegar aqui já, eu entendi que a esfera de influência da sociedade que Deus me chamou é a esfera de influência da religião. Da religião. Deus, o Espírito Santo, capacitou minha esposa, continua capacitando, e eu sei que tem muito mais para capacitar ainda, para sermos relevantes nessa esfera, na cidade de Guaratuba. Então, assim, eu vou contar para vocês aqui, são 7 esferas. Primeiro é família. Então, eu sei que tem famílias aqui que com certeza o Senhor vai usar muito, já está usando, para ser uma relevância nessa área. Para ministrar sobre família, para falar sobre família, para ter uma boa fundamentação na sociedade, ser exemplo de família. Outra é a igreja, ou religião, onde eu estou. Eu já entendi que é esse lugar aqui, a igreja. Ser um pastor, um servo, um sacerdote de Deus nisso. Outra é a educação. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Nós temos um potencial na área de educação nessa igreja. Você sabia que nós temos doutoras em educação, com doutorado na Europa aqui nessa igreja? Falando sério. Doutora de PhD, que podia realmente ser chamada de doutora. Mestrados, pós-graduação, professoras capacitadas. Gente, meu Deus, nós temos um potencial na área de educação aqui nessa igreja que é incrível. Incrível. Né? Então, Deus quer usar a vida de cristãos para serem influência, relevantes nessa área da sociedade, da cidade de Guaratuba. Porque, irmãos, para que uma igreja serve? Só para juntar crente? Não, vai dar B.O., irmão. Crente é cheio de enrosco. É ou não é? É. Eu sou, pelo menos. Se você não é, ore por mim depois que eu descer aqui, para eu não ter mais enrosco. Porque eu me enrosco de vez em quando. Não sou muito flor que se cheire. Sou meio ruim em algumas áreas e estou tratando. Agora, nós existimos nessa cidade, irmãos, para verdadeiramente mudar a fibra moral de Guaratuba. Deixa eu, assim, abrir meu coração para vocês. Pense num cara que fica brabo quando eu vejo que o irmão da igreja nosso deu na trave com o empregador em Guaratuba. Eu fico brabo. Eu fico com vontade de falar assim, rapaz, eu só não vou fazer o que eu dá vontade de fazer porque os caras estão filmando e fazendo memezinho. Fizeram um stickzinho de eu dando um tapa na rosca do ouvido, cara. Ali, ó. O exótico.
Ele fez. Mas a vontade de dar uma na rosca do ouvido, cara. Então, assim, nós somos influência. Família, igreja, educação. A outra, mídia. Mídia. Todas as áreas. O Senhor quer nos colocar como relevantes nessa área. Lembrando que não é mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então não é para construir o meu império midiático. Não. É para eu servir o reino de Deus através do que Deus fez na minha vida. É ser realmente uma pessoa que ministra o caráter de Jesus, o caráter de Deus, a dinâmica do reino dos céus na terra, através daquilo que eu sou. Amém? Mídia, artes. João é artista, gosta de fazer arte. Mas artes, irmãos, nós temos artistas aqui incríveis, em todos os sentidos. Tem um irmão aqui na igreja que fala assim, cara, a gente precisa trocar o telhado. Ele está lá em cima trocando o telhado. Irmão, a gente precisa instalar um ar-condicionado. Ele vai instalar um ar-condicionado. Irmão, a gente precisa construir uma chave de isopor. Ele constrói a chave de isopor. Irmão, nós precisamos fazer teatro. Ele faz teatro. Irmão, cara, se eu falar, irmão, nós precisamos ir para o espaço, ele vai construir uma nave espacial. Inacreditável. O homem, quer ver se deu um açaí para ele com farinha. Aí, meu irmão, aí é igual o Popeye quando come espinafre. O cara é incrivelmente artístico. Deus quer usar esse dom. Deus quer usar esse dom. Deus quer usar isso aqui. Negócios. Tem pessoas nessa igreja que eu já falei para eles, olhando na cara deles. Você não tem o direito de não ficar rico. Ah, pastor, você tem que ficar rico. Tem que. Você não tem opção. Rico. Muito rico. Rico. Milionário. Negócios, sabe? Relevante nessa área. As pessoas vão olhar assim, o que você tem? A pessoa só vai falar assim, cara, não sei, é Jesus. Eu sirvo Jesus. As estratégias que Deus coloca, que eu faço, vem de Deus. É dom. Dom. Né? Eu ia contar um testemunho de um cara aqui que estava um sete em volta dele. Acho que até falei já sobre isso. E todo mundo querendo massacrar o cara deu a mão assim, estava o dono do prédio, o dono do condomínio, o advogado, não sei o que, ele deu a mão assim, vamos orar. E começaram a orar, cara, uma reunião de negócios. Resumindo, resolveu tudo. Continuou com os clientes e tudo mais, porque Deus deu uma unção para isso específica. Olha para mim, irmão, Deus tem uma unção específica sobre a tua vida. Liderar não é somente ser um líder de life group. Ser um líder de life group é chamado. Chamado. Talvez você não tenha um chamado para a área da religião. Mas qual é o problema se liderar um life group? Vai te matar? Não vai. Tem como. Outra, governo. Governo. Ih, pastor, negócio de política, pastor não pode falar de política. Não, pastor, não é que pastor não pode falar de política. O que o pastor não pode é transformar a igreja numa cadeira política. Assim como não pode um político levar a igreja e querer que a política vire igreja. Não tem como. Agora, nós somos cidadãos conscientes. Temos homens ou mulheres de Deus que têm um chamado de Deus específico para representar o poder de Deus, irmãos. Ah, isso é tremendo. Quer um exemplo para isso? Michele Bolsonaro. Crente, meu irmão, mas crente, discípula de Jesus. A igreja que ela serve, que ela congrega, trabalha na mesma visão que nós caminhamos, discipulado 1 a 1. Nunca vou esquecer, o pastor dela estava junto aqui, eu estava sentado aqui, ele ali, ó. Sentado assim, o pastor ele falando, ele com uma caderneta. Meu Deus. Olhar para os discípulos dele e fazer assim, aprendendo, cara. Pastor da Michele Bolsonaro, aprendendo com o nosso pastor. Pastor Abe Uber. Então tá lá a mulher, cara. Eu acompanhei o discurso do Bolsonaro na ONU e eu via, dá para ver na cara, no rosto dela, que ela estava aqui, ó, meu irmão, nas regiões celestiais, intercedendo pelo marido dela. Pela segunda vez o homem abre a Assembleia da ONU. E não falou de engarrafamento. Mas tudo bem. Perdão. Minha opinião não pode sair essas horas. Irmãos, entenda isso, amém? Entenda, são 7 áreas, vamos lá. Família, fala família. Religião.
educação, mídia, artes, negócios, governo. Aqui dá para colocar mais áreas, por exemplo, dá para colocar esporte. Esporte. Dá para colocar outra coisa aqui também, ciência. Na área da ciência, dá para colocar também. Amém? Então, entendendo melhor que o Senhor quer usar a nossa vida, por que existe, irmãos, esse estudo aqui, ele é muito antigo, tá? Cunningham trouxe, o cara da Jocum, o pastor da Jocum. Ele que aprofundou isso aqui, que veio do primeiro... A história das esferas vem de um cara que foi primeiro-ministro da Holanda. E ele achou 5 esferas. Da onde que vem isso aqui? Ele entendeu que toda sociedade, toda cultura ou sociedade, ela é formada por algumas coisas, faltou a palavra, áreas de influência, que influenciam a sociedade, que criam uma cultura. E ele descobriu que as áreas de influência são essas aqui. E todo mundo, seja numa tribo que nunca viu civilização nossa, ou a civilização mais moderna que você achar aí, todas você vai encontrar essas esferas de influência da sociedade. Agora, você já parou a pensar, se um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ocupa um lugar desse na cidade de Guaratuba, irmão? Irmãos, vamos ser sinceros, com uma bike aqui em Guaratuba, você é na cidade inteira, cara. Ai, pastor, eu estou cansado, é muita coisa. Ah, irmão, me ajude, cara. Eu te moro numa cidade pequenininha, cara. 5 minutos de moto você cruza do Mirim para o Coroados, cara. Tá, depende da moto, para dar em 5 minutos. O Marcão fazia 1 minuto com aquela moto dele, misericórdia. Né? O Thiaguinho vai em uma roda. Não vai, né, filho? Converteu, né? Então, assim, você já imaginou alguém que tem esse entendimento e entendeu que Deus quer usar a vida dele e ele ocupa uma dessas esferas? Por exemplo, você vai lá no gabinete do prefeito. De repente, o prefeito não é cristão, mas o chefe de gabinete dele é um crente de verdade. Você vai nas principais escolas, quem que é o diretor lá? Ou um pedagogo lá, um cristão de verdade. Você vai na rádio ou na TV, quem que está lá? Um cristão de verdade. Você vai nas igrejas, você vê o quê? Pastores, homens de Deus de verdade. Você vai nos negócios, você vai nas empresas, você vê o quê? Empresas dignas de dizerem, eu sou de Cristo. Gente, muda a sociedade, muda totalmente a estrutura de uma cidade. Nós estamos falando de céu na terra. Nós estamos falando de um governo de Cristo aqui. Amém? Então, como Deus quer fazer isso, por isso que eu quis fundamentar de volta, porque eu creio que a outra vez eu não fundamentei muito. Salmo 139, você coloca lá para mim, filha, por favor, Salmo 139 na NAA, versículo 23 e 24. Isso. Lê lá. Sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você consegue perceber a dimensão dessa oração? Na verdade, o Salmo 139 é maravilhoso, né? Do início ao fim. Mostra soberania. Se acha tantos atributos de Deus ali na ação deles. Mas isso aqui é uma coisa, irmãos, que no Tadel eu posso aprofundar bastante sobre isso, que nós temos que parar de perder o medo de encarar Deus nisso aqui. Sabe, nós temos que parar de proteger coisas que o Senhor quer arrancar de nós. Tem coisa que você está guardando aí, irmão, que você está protegendo, que Deus está querendo tirar. Deus está querendo arrancar de você. E Deus é ciumento.
Então ele fala, sonda-me, ó Deus. Por que ele fala, sonda-me, ó Deus? A única pessoa que consegue sondar profundamente o seu coração é quem? Deus. Sabia que a Bíblia fala que a palavra, o pensamento que gerou a palavra que vai sair da tua boca, antes do teu pensamento vir, Deus já conhece a motivação do pensamento? É mole? Tipo, você pensou em falar alguma coisa, antes de pensar, Deus já sabia que no teu coração ia sair um pensamento desse. Então aqui, a pessoa está se dispondo diante de Deus, escuta, se disponibilizando, se expondo, se colocando debaixo de uma sondagem do Deus que criou o universo. O salmista falou assim, Deus, sonda-me, sonda-me, veja como eu sou, entra nos meus mais profundos sentimentos e conheça o meu coração. Já parou a pensar nesse versículo, irmão? Mas Deus conhece o meu coração. Exatamente, Ele conhece mesmo. Então quando você tiver azedinho, iogurtadinho, brabinho, todo orgulhosinho com alguma coisa, Deus conhece o meu coração. Ele conhece mesmo. E aí o que Ele vai fazer provavelmente? A segunda parte. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Prova. Então, me responde uma coisa assim. Deixa eu perguntar. Eu estava vendo ela tomar aguinha, coisa mais linda, né? Me responde uma coisa. Deus te ama, filha? Ama. Deus te ama, Moses. Ama. Deus te ama, Ana. Anas. Exótico, Deus te ama. Caetano Veloso. Ao vivo e a cores. Você aprender para fazer mais adesivinho de mim. Hein, Álvaro? Deus te ama? Tá, Álvaros. Nós três juntos, vai. Deus nos ama? Sim. É que meu nome também é Álvaro, me chama Álvaro. Então tá, ama. Laurode, Deus te ama? Laurode é filho do meu irmão, Laurode. Pastor Paulo, Deus te ama? Mateus, Deus te ama, Mateus? A que ponto que Deus te ama? A que ponto Deus te ama? Ô João, gente, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio filho. Agora me responde uma coisa. Você acha que Deus quer que você seja um líder relevante na área que Ele tem para você e não vai sondar o seu coração e provar os teus pensamentos? Então para de fugir. Para de querer enganar Deus. Porque Ele te ama tanto, nem que Ele te ponha lá no fundo do poço de volta. Porque Ele te ama. Amém? Por que eu falei tudo isso? Porque o terceiro ponto da mensagem, eu vou tocar num ponto crucial. Que é o ponto mais difícil de trabalhar. Tá? Sonda. Deus está te sondando o tempo inteiro, irmão. Eu sou um tipo de líder, assim, eu já terei muito em crise com isso. Discípulos que eu preciso acelerar. Eu não sei acelerar pouco. Ah, não, vamos acelerar o cara. Porque eu sou um tipo, eu prefiro ser freado do que acelerado. Eu não gosto que ninguém me acelere. Eu prefiro que o meu líder fique me freando. Então eu tenho essa característica também. De deixar livre, vai, voa. Mas eu fico de contrapeso ali, né, ajudando a não se perder na curva. Então Deus vai usar, Deus vai te sondar. E quem que Ele vai usar para te provar? Assim como o ferro afia o ferro,
assim o irmão afia o seu irmão. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que quando você foge da igreja, você foge do confronto, você foge do discipulado, você não está sendo aperfeiçoado. Na verdade, a probabilidade de você estar sendo um orgulhoso é muito grande. Muito grande. Porque na verdade, você está protegendo uma coisa que Deus quer arrancar de você. Não, mas Deus falou algo para mim e o meu discipulado está querendo arrancar. Se Deus te falou, nem o próprio capeta arranca de você, irmão. Porque ele tem uma aliança com você. Ó, lembre-se, quem morreu por você foi Jesus. Você pode ter o pior líder do mundo. Se você tem uma aliança com Jesus, Ele vai te guardar. E vai te proteger. A tua função é guardar o seu coração. Amém? Fechou? Então, vindo agora para a mensagem. Tive meu tempo certinho. Só vou pontuar de volta 5 fatores que determinam o nível de relevância na vida de um líder. Então, lembrando, nessas esferas, tá? Não somente no life group, ou também no discipulado, porque o discipulado, irmão, eu não tenho chamado para discipular. Não existe chamado para discipular. Discipular pessoas, fazer discípulos, é mandamento. Mateus 28, versículo 18. Ide e fazei discípulos. Todo o poder me foi dado no céu e da terra, portanto, trazendo para um guaratubano, já que todo o poder me foi dado, ide e fazei discípulos. Imperativo. Ide e fazei. Não é, se você tiver fim, é ide e fazei. Amém? Imperativo. Então, 5 fatores determinam o nível de relevância. João 15,16. Não fosse vós que me escolheste, mas ao contrário, eu que escolhi vocês e vos designei para ir e dar fruto, e o fruto permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele concederá a vocês. Palavra titeme. Desígnio, propósito, né? Então assim, titeme é colocado em posição de destaque para um propósito. Então Deus tem uma forma de influenciar a cultura inteira de uma cidade através dessas esferas, e Ele conta com a igreja do Filho dele, que é cheia do Espírito dele, que pertence a Ele. Amém? Por isso, Ele nos coloca em posição de destaque para um propósito. Então aqui fica um segredinho, irmão, para você ganhar as coisas que você quer. Quem você pede, tudo que você pedir ganha de Deus, assim. Deixa eu confessar, assim, eu quero compartilhar esse testemunho rapidinho. O Michel e o Roberto estavam em Santarém, né? Se arrecaram, né? Foram pescar, pegaram um tucunaré, ficaram lá, comeram açaí até ficar azul. Aí eu falei, amor do céu, eles estão lá em Ponta de Pedra, eles vão passar por aquela banquinha daquela senhorinha que tem o panedozinho com farinha, umas 15 vezes eu não pedi para eles trazerem um pacote. Marquei toca, beleza, esqueci, pronto, deixa eles virem. Quem que me chega com um panedinho, com aquela... mas daquele lugar, irmão, sem saber. A Roberta foi lá em casa hoje, com um pacotinho, panedozinho, daquela... O que é palha? É um saco feito de palha. De farinha. Top. Eu não posso falar aquelas outras coisas que você trouxe, senão amanhã o Robson lá em casa. Pastor... ele sentiu o cheiro e foi lá em casa. Ô pastor... Ele é Marcelo. Sabe, Deus viu o desejo do meu coração, cara. Entrega teu caminho a Ele, confia nele, deleita-te nele, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aconteceu comigo hoje. Então, Ele te colocou num propósito. Quer chegar ao ponto de você só pensar numa coisa de Deus fazer? Pense tudo de acordo com o propósito do Senhor. Tudo. Tudo que você pedir vai estar alinhado à característica que Deus tem em você, que é te teme. Chamado para um propósito. Colocado num lugar elevado diante da presença de Deus para um propósito. Alinhe a tua vontade à vontade do Senhor e você vai tomar um susto com o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ficar de cara. Amém? Continuando então.
vamos direto para os pontos. O primeiro ponto que nós precisamos entender, para termos essa relevância, é que nós precisamos ser habilidosos naquilo. Já falei, já preguei sobre isso, mas é ter habilidade. Então não adianta só querer, você tem que ter habilidade. Treino, dedicação. Estou doido que aquele mano me ensine jiu-jitsu de volta. Eu tenho uma faixa preta de jiu-jitsu na igreja, irmão. Nós temos que ir lá, treinar, né? Habilidoso, tem habilidade, pode compartilhar. Tem habilidade, vamos colocar aí. Provérbio 22, 29. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto e não entre a plebe. Amém? Outra coisa, então seja bom em pelo menos uma coisa. Não precisa ser bom em tudo, mas pelo menos uma coisa tem que ser bom. Segunda coisa, conhecimento. Foi aqui que eu dei o exemplo do cara. Que os clientes fecharam o trabalho com ele, mesmo sendo mais caro, porque ele tinha conhecimento do que ele estava falando. Então assim, fala do quanto você domina e conhece e entende o que você faz. Você precisa ter conhecimento. Um líder não precisa saber tudo, mas ele precisa saber mais que muitos. Amém? E agora vamos para aquele terceiro ponto que eu falei, que Deus sempre vai nos sondar. Irmão, eu já fui sondado e provado. Amém. Você subiu um degrau nesse processo todo. Pode ter certeza que a sonda de Jeová vai continuar. Até que cheguemos à plenitude. Então assim, eu já fui provado. Cara, se coloca na sondagem de Deus todos os dias. Porque qual que é o terceiro ponto que você tem que ter? Coloca lá o terceiro ponto, filha. Fala caráter. Deixa eu dar um exemplo bem legal que eu aprendi sobre caráter. Caráter não tem a ver com a personalidade. Tá? A personalidade pense num tronco de madeira. A personalidade vamos dizer assim, é a casca. É a casca. É aquilo que as pessoas veem em você. O temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático é como você lida com as outras personalidades. Caráter é o cerne. Caráter é o cerne. Você sabia que os estudos científicos falam que o caráter de uma criança é formado até os 7 anos? Até os 7 anos. Uma vez perguntaram para o Michelangelo, como é que você consegue fazer essa obra tão bonita? Ele falou assim, na verdade eu não faço uma obra bonita, essa obra já está lá dentro da peça. A única coisa que eu faço é tirar o que não é dela. Ou seja, pega um pedaço de mármore e ele enxerga que naquele pedaço de mármore já tem o que ele quer. Ele só tira o que não faz parte daquilo que está ali. Quem criou você? Quem te fez? Salmo 139 fala sobre isso. Foi? Deus estava ausente quando você sofreu situações difíceis na tua vida, ruim? Não. Ele tem culpa? Não. Mas ele pode transformar isso numa grande obra de arte? Pode. Ele pode transformar maldição em bênção? Sim, pode e faz isso. Então ele sabe exatamente o que tem dentro de você. Ele sabe que você pode, ele sabe que você consegue, ele conhece o teu potencial. Ele sabe o dom que colocou dentro de você. Ele sabe o quanto do teu espírito, do espírito dele, ele colocou dentro de você. Lá no Salmo 139, ele fala que todos os seus dias estão escritos no livro dele. Ele sabe exatamente o lugar que ele quer pôr você. Ele sabe exatamente o lugar. Por isso, ele vai lapidar o nosso caráter. Não adianta fugir. Se você é um cristão, não fuja. Não fuja. Por quê? Irmão, arrancar a casca da árvore é fácil. Tirar aquele negocinho molezinho da árvore é fácil, mas vai tocar no cerne da árvore. É duro, difícil. São coisas que estão dentro da gente há muito tempo. São coisas que ficaram no nosso caráter
que não foi nossa escolha, foi formado em nós. De repente, eu tenho uma mania de mentir. Mas eu aprendi assim, eu não consigo entender porque é maior que eu. Deixa Deus tirar. Hoje eu mandei um vídeo do Israel Subirá para o Israel, meu filho. Falei, filho, assiste esse vídeo aí, depois nós conversamos. E aí, talvez vocês já assistiram, quando ele fala assim, mate o dragão. Já assistiram esse vídeo dele? Mate o dragão. Cara, que sensacional. Que sensacional o vídeo dele, mate o dragão. Sabe? Tem coisas, irmãos, estão dentro da gente que a gente não queria que tivesse lá. Então não fuja de quando Deus te sonda, aí Deus te prova e conhece aquilo que está lá dentro. Vê se há em mim um caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Nisso vai passar pela caráter. Então esse nível aqui para você, esse ponto para nós nos tornarmos relevantes nessas áreas de influência e mudar a sociedade dessa cidade através do poder de Deus, porque nós que vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós, passa pelo caráter. Fala das suas atitudes e motivações com que você faz aquilo que você faz. Lembra que eu falei domingo de manhã aqui? Quando o irmão estava lá, e eu falei para ele, toda vez que eu venho aqui, você está servindo aqui, você fala comigo, Deus ministra o meu coração. Meu irmão, eu entrei para pregar domingo de manhã assim, falei, uau! Pastor, hoje é o dia que eu mais espero, é o dia mais importante da minha vida. É o dia de vir servir ao meu Senhor na vida dos meus irmãos. Uau! 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 Caráter fala das suas atitudes e motivações. Sabe, irmão, talvez você está com o teu ministério paralisado. Não está, está sim. Se você não está exercendo o seu ministério, ou você está sendo tratado e aperfeiçoado para exercê-lo, ou você está sendo literalmente forjado do seu caráter, das suas motivações. Isso é bom, irmão, não é ruim. O ruim é quando você foge. E tem uma coisa, irmãos, carisma não tem nada a ver com caráter. Um líder carismático não quer dizer que ele tem caráter. E tem uma frase que o pastor Eibe usa, que ele fala, carisma sem caráter é catástrofe. O que é um carisma? É aquele cara que conquista você. Olha, cara, sabe, dificilmente ele vai apontar um defeito seu. Dificilmente. Por quê? Ele está fazendo um lobby para conquistar você para ele. Carismático. Fala aquilo que você quer ouvir. Te bajula. No estudo do EIFOL 2, você aprende a identificar um bajulador. E uma pessoa carismática que fala de caráter. Você aprende. Tem uma aula exclusiva sobre isso aqui. É impressionante. Lógico que primeiro você aprende a se enxergar, né? O manipulador em você. Nossa, você apanha até por trás do olho nessa aula. Então assim, o carisma sem caráter, por quê? Porque a pessoa, quando ela é carismática, mas não tem caráter, ela conquista você para ele com objetivos e motivações sórdidas que Deus sabe. Então carisma sem caráter lá na frente vai ser uma catástrofe. Habilidade e conhecimento podem te fazer relevante por um tempo. Habilidade e conhecimento podem te fazer relevante por um tempo, mas somente o seu caráter fará sua relevância ser duradoura e permanente. Somente o seu caráter. Você pode ser habilidoso, pode ser carismático, pode ser habilidoso, tem muito conhecimento, mas o que vai fazer você permanecer é caráter. Amém, queridos? Perca seu caráter e você perderá sua autoridade e seu prestígio. Em geral, o que impressiona de imediato é a habilidade e o conhecimento, mas no final é o seu caráter que vai consolidar o seu nível de significância. Então, em geral, o que impressiona de imediato é a habilidade, é o conhecimento, mas no final é seu caráter que vai consolidar o seu nível de significância. Caráter é um nível de compromisso. Escuta o que eu estou te falando. Caráter
Tá? O teu caráter revela o nível de compromisso que existe entre você e Deus, de agir do jeito certo, apesar das circunstâncias. Aonde que eu consigo identificar caráter? São 3 coisas: caráter, falha no caráter e sem caráter. Sem caráter, falha no caráter e tem caráter. Certo? Quando uma pessoa é guiada por propósito, cristão, irmão, estou falando com crente, tá? Cristão, ela tem um propósito muito bem definido na vida dela, abençoado, ungido, Deus é com ela. Mas as circunstâncias fazem com que esse propósito perca a essência e fique fraco. Isso pode demonstrar falha de caráter. É muito perigoso. Muito perigoso. Então, é muito importante nós sempre nos colocarmos debaixo dessa sondagem. Amém, queridos? Estão comigo? Debaixo dessa sondagem. E permitir que haja essa prova. Porque o Senhor quer mostrar para você o caminho mau. E por quê? Para te humilhar? Não, porque Ele quer te caminhar por um caminho eterno. Porque Deus te ama. Você consegue perceber isso? 4º ponto. E o pessoal do louvor pode voltar, que já esses 2 aqui não são menos importantes, mas eu quero ir mais rápido. Unção. Unção, outros não são. Estou brincando. Unção. Fala da força com que você faz, ou na força que você faz. Alguém já passou por uma situação que você fala assim? Na verdade, tem uma mensagem que eu preguei muitos anos atrás, que o tema é o que fazer quando não sabemos o que fazer. E eu procurei, não achei. E eu não consigo lembrar assim, eu lembro do tema e tal. Na verdade, o pastor Ney pregou essa mensagem. Eu lembro que eu cheguei em Curitiba, domingo, umas 5 horas da tarde, e o pastor falou assim: Michel, você vai pregar hoje? E essa aqui é a mensagem. Pegou e me deu o esboço. Falei, Jesus amado. Não, me deu o áudio da palavra para eu tirar o esboço. Foi bem isso, né? Foi no ETD, isso. Cara, unção. Gênesis 39 diz assim, do 1 ao 6. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos israelitas, dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. Versículo 2. Mas o Senhor era com José. E ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. 3. E viu o seu senhor que Deus era com ele. Presta atenção nisso aqui. Versículo 2 começa assim: mas o Senhor era com José. Fechou? José sabia disso? Sim ou não? Sim. Versículo 3. E viu o seu Senhor que Deus era com José. As pessoas têm visto que Deus é contigo? Alguém já ficou naquela situação que você não sabe o que fazer e de repente você senta e fala assim: Deus, o que eu faço? Aí do nada vem uma imagem, uma estratégia, um desenho, um sei lá o quê, e você faz aquilo e as pessoas falam assim: como assim? Aí você fala assim: é porque eu sou fera, como diz o Max, é o bichão. Eu sou o bichão. Não, cara. É o meu Senhor. É o meu Senhor que é comigo. É o meu Senhor Jesus. Isso aqui é demais. E viu o seu Senhor que Deus era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. 4. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Essa cidade vai ser próspera quando elas verem o Senhor em nós. Eles têm que ver Jesus em nós.
Não é gente, ai meu Deus, eu sou amargurado. Ai meu Deus, o Satanás está me matando. Põe-te de pé. Olha para o lugar certo. E onde você botar a planta dos seus pés, você vai prosperar. E não somente você, mas em volta de você. Porque o Senhor é contigo. É Bíblia. Não é eu, é a Bíblia. É a Bíblia. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa quanto no campo. Uau! Uau! Irmão, um escravo servindo no Egito, com a patifona rondando ele. Quem sabe a história sabe o que eu estou falando. Tudo prosperando, porque o Senhor era com ele. Aí você lê Hebreus 11, que esses caras não alcançaram a promessa, havendo Deus preparado algo melhor ao nosso respeito. Uau! Uau! Nós não temos o direito de fazer diferente. Não temos. 6. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante, abençoado, era bonito, forte, inteligente e ungido. Até parece eu. Esqueci de pôr humilde aqui. Gente, talvez você não seja bonito, mas seja ungido. Viu, João? Tem jeito. E quinto, fala maturidade. Eu só vou passar por essa maturidade porque eu quero trazer uma série de mensagens nos cultos e nos Tadéis sobre maturidade. Então eu vou só citar algumas frases aqui. Um outro fator que vai nos colocar em destaque chama-se maturidade. Fala maturidade. Maturidade fala das suas ações, reações e decisões que você faz. Por isso que eu falo, é muito importante você ser guiado por propósito. Porque se as suas decisões são guiadas por circunstâncias, você não é uma pessoa madura. A pessoa madura, ela toma decisões por propósito. Por isso que a Bíblia fala que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Então assim, maturidade fala das decisões, ações, reações e decisões que você faz. Outra coisa, quando eu tenho conhecimento, caráter, unção, a primeira coisa que vai mudar em minha vida é o meu nível de maturidade. A pessoa adquire conhecimento. A pessoa permite o tratar do seu caráter. A pessoa busca a unção de Deus. É impossível que essa pessoa não adquira maturidade. É impossível. E o meu nível de maturidade é refletido no meu comportamento. Irmão, não confunda maturidade com rebeldia. Às vezes a gente acha que ser maduro é ser dono da minha própria vida. Irmãos, Jesus te comprou. Max tem uma Mercedes. Certo, Max? Eu já andei com a Mercedes, é turbo, o negócio é forte, irmão. Tá? Eu vou pegar a tua Mercedes pra mim. Não vale, o Max vai, tá bom, pega. Não é pra você ser assim, agora pra você ser mais ruim. Vou pegar a tua Mercedes pra mim. Não vai não. Ah, eu já sei. Marcão, vou pegar a tua Hayabusa pra mim. Aí, viu? Não vai não. Por que, Marcão? Porque é minha. Sim ou não? Óbvio, porque é dele, eu posso pegar. Sim ou não? Quem comprou você? Descobrimos que o Marcão não manda nada. Só se eu quiser, disse ela. Ai, já fica vermelho, Marcão. Todo mundo já sabe agora. E olha só. Ei, por que não pode pegar? Porque é dele. Quem comprou você? E quem que pode tirar alguma coisa da mão do Senhor, irmão? Por que tu tenta
tirar a tua vida da mão dele. Não seja tombo, velho. Tu não vai conseguir. O amor dele é mais forte que a sepultura. As muitas águas não podem apagar. É como um selo no braço do Senhor. É como chama no coração de Jesus. O zelo que ele tem por você. O ciúme que ele tem por você. Ele prefere ver você morto do que fora das mãos dele. Não faz isso. Seja maduro e se entrega, irmão. Deixa queimar, cara. Deixa queimar, deixa queimar. Lá, chapada. Deixa queimar, cara. A maturidade é medida a partir do nosso comportamento e mais nada. É impossível meu nível de maturidade ser alterado e meu comportamento continuar o mesmo, não tem como. Maturidade não tem a ver com o talento e nem com os dons. Não é o seu dom ou talento que determina o nível de resultado da sua vida, mas o seu nível de maturidade. Maturidade é a somatória do conhecimento, caráter e unção que existe em você. Tem muita coisa, irmão. Se eu falar para você, eu fico bem em crise, assim, comigo mesmo, primeiro. Mas eu também fico em crise quando a gente vê as pessoas que têm potencial, mas aí você vê o potencial e fala assim, cara, essa pessoa já era para estar com tudo isso. E não tá, porque tem conhecimento, tem unção, tem tudo. Mas por que ainda não tem? Porque falta maturidade. O comportamento retardou o que Deus quer dar para ela. Meu nível de maturidade será demonstrado pelo meu comportamento. E nesse quesito não dá para fugir. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me por um caminho eterno. Não tem como fugir. Quando Deus passa o scanner dele, tem que ter um negocinho. Vamos dar uma provada. Eu vou fugir. Você pode dar a volta no mundo. Salmo 139 fala que ainda que você prenda a sua vida na alvorada, Ele te encontra. Ainda que você faça a sua cama no mais profundo abismo, Ele vai estar lá contigo. Sabe o que é você prender a tua vida lá na aurora? Sabe aquela linha do dia que vai vindo à noite, ou vai saindo à noite e vai chegando o dia? Quando você vai viajar para Nova Zelândia, você, como é quase 15 horas de voo, você vê bem certinho. É como se você se prendesse nessa linha. Eu vou me prender nessa linha para fugir do tratado de Deus. Joinha para você. Não vai conseguir. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Ele te ama. Gente com talento, mas sem maturidade, perde oportunidades. Deus não quer que você perca oportunidade. O nosso comportamento pode atrasar o cumprimento da promessa e das profecias que nós temos sobre a nossa vida. E entenda, irmão, o seu comportamento vai ser a chave que vai abrir ou fechar as portas para a tua vida. Só para revisar. 5 fatores que determinam o nível de relevância na vida de um líder, seja em qualquer uma daquelas esferas. Lembrando que Deus te chamou, te estabeleceu, te colocou num lugar de destaque. O simples fato de você ser um cristão comprometido com Deus te coloca em posição de destaque. Primeiro, habilidade. Segundo, conhecimento. Terceiro, caráter. Quarto, unção. E quinto, maturidade. Esses 5 pontos. Se você quiser o esboço inteiro, depois eu te passo. Tá? PowerPoint, se quiser também, tem. Eu passo para você estudar em casa, ver que você achar legal. Mas o que vai fazer com que a gente consiga alcançar esse nível, permitir o aperfeiçoamento nesses 5 pontos aqui,
é se colocar diante da unção de Deus. Amém? Então eu vou te dar um tempo para você se colocar, se deixar permear por essa unção. Amém? O ministério de louvor vai tocar, manda fogo, vai. Desce. Feche seus olhos. Deixa o Senhor encharcar você. Lembre-se que Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama.